a bênção e a libertação. E quando Deus falar com a senhora, creia, não duvide, saiba que Deus está falando e leve a tua bênção para casa, porque vai acontecer o milagre, desde quando crê. Da mesma forma, falo com a irmã, como o Espírito de Deus usar os seus vasos e profetizar e falar, leve na calma do teu coração e creia, porque vai acontecer. Amém? Porque só acontece se você der lugar. Amém? Deus usa o vaso, mas nada acontece se você não dar lugar. Em nome do Senhor Jesus, receba a tua bênção. Jesus está aqui. Jesus está presente. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus o céu. Gênesis 1. Verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus passeava por sobre as águas. Mantenha sentado em nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos e amigos ouvintes da palavra do Senhor Jesus, a Bíblia, ela nos fala, ela nos revela, ela está escrito que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus pousava sobre a face das águas. A terra era sem forma, o Espírito de Deus pousava sobre as águas, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus, com seu poder de criação, Ele começou agora a falar, e as suas palavras foram se realizando, e a sua palavra foi se cumprindo, e tudo era criado no tocante da palavra que saía da boca do nosso Deus. E aquela voz bradou dos céus e disse: haja céus! E os céus foi firmado, foi edificado nos seus luminares. E Deus fez a separação também da água e da terra. Chamou a água de mar e a terra para que os seres viventes sejam habitados. E a criação de Deus veio se evoluindo, um dia após outro dia. O Senhor agora criou todos os animais, todos os peixes do mar, e lá colocou aquela criação. E a criação de Deus veio se multiplicando e veio se renovando. E Deus agora criou uma grande floresta, uma grande mata, aonde naquela floresta tinha todas as espécies de arvoredo, todas as espécies de árvore com seus frutos. A Bíblia nos diz que Deus começou, o Senhor Jeová, com seu poder, Ele começou a criar, começou a formar, e tudo foi aparecendo. A floresta até começou a dar os seus frutos. Os frutos amadureciam, caíam no chão. Deus criou todos os animais conforme as suas espécies e a sua disjuntora, macho e fêmea. E a evolução do Senhor começou a desenvolver, começou a
crescer de uma maneira que aquele jardim começou a ficar expresso, começou a ficar grande, porque os animais começaram a se multiplicar. Um dia após outro dia, a Bíblia diz que o Senhor, Ele chamou o dia de dia e chamou a noite de noite, criou um firmamento pequeno para iluminar a noite, que é a lua. Também criou um firmamento maior, que é o sol, para iluminar durante o dia. E começou a fazer a sua criação. Faltava agora ao homem a sua imagem, a sua semelhança. A Bíblia diz que o Senhor fez. Viu um grande temporal, e aquele temporal subiu uma poeira. E o Senhor, com aquele temporal, Ele olhou para si e tirou, extraiu de dentro dele a imagem, a figura do homem. A Bíblia diz que Deus começou a criar, Deus começou a formar, e Adão agora começou a visitar o jardim e colocar nome sobre tudo que ele via. Cada animal ele começou a nomear. O leão chamou de leão, a leoa da mesma forma, todos os tipos de animais ele começou a nomear. Começou a colocar nome nos vegetais e começou a nomear tudo que ele via. A Bíblia diz que perto do pôr do sol, Deus vinha visitar o jardim e falava com Noé, falava com Adão. E Deus falava com Adão. Adão ouvia a voz de Deus e entendia e já sabia que era Deus que estava falando com ele. A Bíblia diz que Deus viu Adão um pouco triste. Faltava algo para Adão, era uma disjuntora. Aí o Senhor leu o coração de Adão, preparou a mulher e deu. Após Adão ter adormecido, a Bíblia diz que Deus tirou da costela dele, tirou e formou a Eva, sua esposa. E a Eva, Adão deu toda a instrução, ensinou tudo que ela podia, tudo que ela não podia. E ela começou a ficar muito observadora, começou a passear naquele jardim. Começou a ficar um pouco curiosa. Irmãos, devíamos estar sempre ansiosos, curiosos para receber de Deus uma palavra. Mas como nós colocamos a nossa ansiedade nos nossos próprios desejos, muitas vezes vem o sabor do pecado, muitas vezes vem a malícia que nos arrodeia, e muitas vezes quando nós não estamos preparados, nós caímos, e muitas vezes nós não nos levantamos. É necessário que nós estejamos a todo momento atentos para ouvir Deus falar conosco, para ouvir Deus falar com a sua igreja, para ouvir Deus falar com o seu servo, com sua serva, porque Deus falou e continua falando com cada um de nós. E Deus visitava o jardim e falava constantemente com Adão. Mas ela começou a rodar, a passear sobre o jardim. E lá estava aquela árvore, daquele fruto proibido, que Adão já tinha passado para ela, que ela não podia tocar. Mas ela ficou um pouco curiosa, só olhando, só observando. Aí Satanás se configurou no corpo de uma serpente. E lá falou com ela que ela poderia tocar, até mesmo poderia provar. Ela repetiu para a serpente: não, eu não posso tocar, eu não posso provar do fruto proibido.
Mas você pode sim. Porque na hora que você tocar, você provar, você irá saber, você irá ver, você irá ter o mesmo entendimento de Deus. Mas eu não posso fazer isso. Você pode. Ele não quer que você prove para que você não saiba aquilo que você tem que saber. Aí Eva, vacilante, pegou do fruto, comeu e deu a Adão. Adão sabendo que Deus tinha falado com ele. Adão sabendo que Deus tinha orientado a ele. Adão desobedeceu, provou também. E a Bíblia fala que nesta hora em diante, ele foi destituído, ele foi afastado daquele lugar santo, da presença do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso. Mas por que o Senhor está entrando nessa mensagem? Você vai entender. É porque Deus procura homens e mulheres que adorem a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia não diz que Deus olhou do céu para a terra, Ele não viu um justo sequer. Ele não viu uma alma, um ser vivente que adorasse, que temesse a Ele. E Ele se entristeceu. A Bíblia nos fala que dessa hora em diante Adão foi expulso. Começou agora a sua generalização. Começou agora a sua família a ser formada. Começou a ter filhos e filhas. Começou agora a ver os primeiros homicídios. Caim matou Abel. E começou agora a lastração sobre a terra. Começou agora o pecado se evoluir. E começou agora Satanás se reinar sobre a vida do homem. Os homens começaram a se formar, criar. A terra começou a se evoluir. Homens começaram a ser amante de si mesmo, criar ídolo, criar deuses para si, fazer estátua. E começou a adorar a outro Deus que não é o nosso Deus. E Deus tinha o costume de visitar Adão. A sua imagem, a sua semelhança, a sua criatura. E depois que Adão pecou, agora Deus olha do céu e vê a terra toda se alastrando no pecado. Deus chama Noé e manda que Noé faça uma arca. Noé agora sai visitando povoado, regiões, cidades e cidades, famílias e famílias, pregando e anunciando que Deus haveria de mandar um grande dilúvio, que o Senhor haveria de mandar uma grande chuva sobre a terra, e essa terra iria se alastrar sobre a terra de uma tal maneira que toda alma iria morrer, todo ser vivente iria se acabar. Para aqueles homens com seus corações cheios de pecado, cheios de prostituição, de ganância, cheios de maldade, eles não quiseram dar ouvido à voz do homem de Deus, à voz de Noé. E o patriarca Noé insistia, cumprindo a sua missão. E muitos subiam aos altos montes. Outros, como se encontravam com Noé, dizia: sai daí, velho louco! Sai daí, velho maluco, porque Deus nunca mandou chuva. Essa terra nunca choveu. A terra está seca. E Noé dizia: o Senhor proverá, Deus virá mandar uma grande chuva. A Bíblia nos fala que tudo se cumpriu. Tudo aquilo que Deus falou na boca do patriarca
E o Senhor mandou um grande temporal, uma grande chuva. E só a família de Noé se salvou. Queridos e amados irmãos, aí agora começou a luta do nosso Deus. Começou agora o desenvolver do nosso Deus. Ele levantava profeta. Ele levantava muitas vezes os seus enviados para falar, para ensinar, para converter o coração do homem, para converter o coração das tribos, das nações. Mas cada dia, a cada momento, a cada hora, o homem fechava o coração para o nosso Deus. Deus tentou com Moisés. Chegou até mesmo destruir todo o Egito. Junto com o Faraó. Deus tentou com diversos profetas, com Ló, Sodoma e Gomorra. Mas a terra se alastrava, a terra crescia no pecado, a terra crescia nas abominações, homens amantes de si mesmo, homens e mulheres afeminados, amantes ao dinheiro, cheio de orgulho, cheio de perversidade. Mas o Senhor Deus, o Deus de Israel, Ele não desistia. Cada vez mais que caía um profeta, Ele levantava outros profetas. Mas até os profetas entristeciam o nosso Deus. Quantos profetas cheios de unção! Quantos profetas cheios da autoridade! Que Deus abria o céu e falava pelo meio das nuvens. Céu aberto, Deus falava. Ele ouvia a voz de Deus. Até muitos profetas pecaram contra Deus. Mas Deus, o nosso Senhor, Ele não desistiu não, meus irmãos. Ele continuou a sua missão em salvar o homem. Ele continuou a sua missão em salvar a mulher. Ele continuou a sua missão em salvar a terra. Glória a Deus. Aí vem agora o profeta Isaías, profetizando. Que um dia, lá atrás, muito lá atrás, o Senhor enviaria o seu filho, o Messias, o prometido, o Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conosco. Que iria para o matadouro com ovelhas e pastor. Isaías e Eli e Isaías, constantemente ele pregava, ele ensinava, ele dizia, ele falava dessa forma. Mas Deus, ele não parava. Ele levantava um profeta e levantava outro profeta. E Satanás ali, atormentado, reinando no coração de um, reinando no coração do outro. Os fariseus, medindo força entre si, quem sabia mais, quem obedecia mais a lei de Moisés, quem obedecia mais o Velho Testamento. E começaram a fazer confusão nas suas mentes. E o Senhor Deus lá olhando.
o grande libertador haveria de vir. A Bíblia nos diz que, em certa época, Deus olhou do céu e contemplou uma mulher que tinha o coração voltado para Ele. E o Senhor achou graça na vida desta mulher. E o anjo Gabriel entregou a mensagem a ela e disse: não temas. Não temas, porque no teu ventre haverá de nascer o Salvador, o Libertador, aquele que há de salvar o mundo do pecado e do juízo. E quando Maria ouviu aquela mensagem, ela guardou no seu coração. Guarda a mensagem que Deus lhe deu no seu coração, minha irmã. E ela levou para a sua casa, entregou ao seu marido. E a partir daquela, o seu, não é marido, era noivo, não estava casado ainda com José. A partir daquela hora em diante, o Salvador, o Filho de Deus, começou gerado no ventre de Maria. Irmãos, precisou o próprio Deus descer sobre a terra para converter o coração do homem. Precisou o próprio Deus descer sobre esta terra para converter o coração da humanidade. Ele tentou com os profetas, não conseguiu. Ele foi tentando, renovando o profeta. E alguns profetas caíram em pecado. Mas ele tinha uma missão para conosco. Agora Jesus nasce e começa a sua missão. Satanás fica inquieto, fica com sua mente atribulada, porque ele sabia que o seu reino estava chegando ao fim. E Jesus começa agora a crescer, a desenvolver de uma maneira rápida. E quando Maria se deu fé, estava Jesus entre os doutores ensinando a palavra do reino de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele curou, Ele salvou, Ele libertou. Ele ressuscitou. Mas mesmo assim, este povo de coração perverso, de coração ruim, coração sanguinário, ele procurava todo meio de maltratar, de espancar, de aprisionar, de matar o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus que desceu do céu. Vou chegar à conclusão dessa mensagem. A Bíblia nos diz que Jesus, aonde ele passava, algo acontecia. Lá em Jericó, ele deu a vista ao cego de Jericó. Também ele entrou em uma casa e estavam todos reunidos, e todos atentamente ouvindo o que ele falava. Como de repente alguém destelhou o telhado e descia uma cama amarrada na corda de um homem que estava acamado por muito tempo. Jesus, vendo a fé daquele homem, disse: grande é a tua fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Milagres e milagres Jesus veio realizando, mas prendendo Jesus.
Jesus entre Pilatos. Espancaram o corpo de Jesus. Maltrataram o nosso Senhor. Cuspiram nele. Depois de trazer o nosso mestre todo ensanguentado, fizeram proeza, fizeram sorte da vida dele entre dois ladrões. E clamaram dizendo: eis aqui o teu libertador. Salta Jesus, crucifica, e o povo disse: solta Barrabás, crucifica Jesus. Levaram o nosso mestre lá no caminho de Gólgota, deram uma rasteira nele, levaram a mão dele para um lado, levaram a segunda mão dele para o outro lado, e a pregaram sobre um madeiro, e mataram o nosso Senhor. Agora Satanás começa a pular de alegria. Satanás começa a ficar elétrico, vai de um lado, vai do outro. A Bíblia diz que neste momento o véu do templo se rasgou até um cemitério que tinha a pouco metro de distância. Alguns mortos voltaram assim. Porque estava matando o nosso Senhor. Aí Satanás ficou contente. Deus tentou através de Adão. Adão não guardou o contato de Deus. Deus tentou através dos profetas. Muitos profetas pecaram, mataram no fio da espada. Mesmo que o Senhor já tinha designado a tábua dos 10 mandamentos: não matarás, mas ele matava para honrar a palavra. Mas o Senhor não desistiu. Chegaram ao ponto de matar o nosso Senhor. Queridos e amados, ouvinte, você que ainda não aceitou a Jesus, observe só isso. Deus tentou com os profetas. Está um pouco devagar a mensagem, mas está para concluir. Deus tentou com o filho dele. Agora só tem uma missão agora. Quem sabe? Quem sabe? É o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus desceu lá no inferno, ele tomou da mão de Satanás a chave da morte. Ao terceiro dia ele voltou, ressuscitou, subiu, que hoje está assentado à destra do Pai. Mas ele deixou um conselho, ele deixou um recado, que nós não ficaria órfão, mas ele enviaria um consolador para estar conosco até o último dia. Amigo, você que ainda não aceitou Jesus, sua única chance é o Espírito Santo. Sua única chance é o Espírito Santo. Você que ainda não aceitou essa palavra, a sua única oportunidade é o Espírito Santo. Porque aquele que adivinha, ele virá e ele voltará para buscar a sua igreja. E não haverá mais oportunidade. Não haverá mais tempo. Não haverá muitas vezes condições que você pensar em
É agora que Jesus está batendo no teu coração. Mataram o nosso Senhor. Ele enviou o Espírito Santo. Ele não deu ainda uma única chance. Essa é a última. E essa chance é fina. Ele chega até mesmo a dizer que a última chance não pode nem zombar dela. Que aquele que zombar dela não terá direito à vida eterna. A sua única chance é essa. Chegai-vos, pois, a Deus, e Deus chegará, pois, a vós. Queres ser limpo? Queres ser salvo? Dê um sinal de humildade, de certeza, para ser uma seguidora ou um seguidor do Senhor Jesus, e faça parte dessa família maravilhosa. Amém? Porque aquele que há de vir, ele virá. E não vai demorar. E ele virá com firmeza para buscar a sua igreja. E é necessário que você também esteja preparada. Que você esteja preparada. Tem alguma pessoa aqui que ainda não provou deste amor? Ainda não provou dessa delícia? Ainda não provou desse prazer de ser uma seguidora do Senhor Jesus que está nos visitando? Dê um sinal com tuas mãos. Você que está nos visitando. Só há uma chance para você, João. Só há uma chance. A sua única chance é essa. Pegue, abrace, decida-se, porque Jesus está voltando e você é marcada pelo Senhor. Amém? Agradeço essa oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Peço que olhe em meu favor, em favor da minha família. Eu congrego ali no ministério da igreja Poder Celestial, do pastor Rodrigo Bento. Amém? Quem conhece esse ministério? Amém? Pronto. Peço oração em meu favor e em favor da minha família. Em nome do Senhor.